Olá galera, tamo junto interagindo. Meu nome é Daniel Queiroz, sou professor de língua portuguesa aqui do curso Interação. E estamos aqui no nosso reencontro do Domingão do Interação. Esse projeto que é extremamente focado para auxiliar você no seu estudo e na sua preparação para o seu concurso público, da área militar especificamente, tá? Então o que é importante? Vocês saberem aqui hoje, nós trataremos aqui do assunto de pontuação, falaremos especificamente sobre a vírgula. Então você está naquele domingão aí, chegou iniciando a semana, né? Só que parece que está terminando, amanhã é segunda. O candidato ele não pode pensar assim, o camarada está se preparando para o concurso público, ele tem que focar extremamente naquele objetivo dele, que é passar, que é ser aprovado. Então ele tem que estudar sábado, ele tem que estudar domingo, e o Interação vem aqui, através desse projeto, através do nosso princípio basilar da filosofia de ensino do curso, que é interação, é interagir. Então, através desse projeto, nós interagimos com vocês, disponibilizamos para vocês um material aqui gratuito, o ensino sobre um assunto, um conteúdo gratuito, sem custo nenhum, ou seja, custo zero, para que você possa se preparar para o seu concurso público. Então, é importante que agora você preste muita atenção. Se você está cansado, está desanimado, desmotivado, faz aquele cafezinho bisurado, põe do seu lado aí e foca, mergulha no papiro, tá? Então vamos iniciar aqui. Vírgula. Importante vocês saberem que a vírgula é um sinal gráfico, ok? Que marca a pausa da nossa fala, da escrita, tá? Então o que é importante você saber? Isso aí cai em prova? Não cai em prova, mas você tem que saber. Por que você tem que saber? Porque é através disso que você vai identificar o emprego da vírgula. O emprego da vírgula, ele não é dado a priori, ou seja, ele não é empregado assim, vou colocar uma vírgula aqui que vai ficar bonitinho. Porque você vai ver que a vírgula, uma das características dela é mudar completamente o sentido de uma frase quando ela é deslocada, em certas ocasiões. Vocês vão ver isso, ela muda totalmente o sentido da frase. Então, ela possui regras de emprego e nós temos que obedecer essas regras, tá? O que é importante vocês saberem então? Que o emprego da vírgula ele vai girar em torno de dois verbos, que é o verbo isolar e o verbo separar. Outra coisa que vocês precisam saber, as regras de pontuação e o emprego da vírgula geralmente também elas dialogam com dois conteúdos que tem que estar aqui, ó, no sangue de vocês. Tem que estar dominando isso, que isso aí também é conteúdo que cai muito em prova. Orações e termos da oração. Geralmente a vírgula é empregada para isolar ou separar orações ou termos de orações. Fechado? Então tem que dominar esse assunto para resolver questões de vírgula. Positivo. Aí eu vou dizer o bizu. Tio Queiroz fez um mnemônico aqui para vocês, bisurado, falando sobre quando que nós podemos empregar vírgula para isolar alguma coisa. Aí vocês vão lembrar que quando vocês estão estudando ali, vocês param para almoçar e falam, hoje eu vou fazer uma abóbora a vapor. Você vai lá, você sabe que a abóbora geralmente ela é feita a vapor, porque se você ficar deixando ela com muita água, ela fica aguada. Você come assim, parece estar bebendo água. Então, tio Queiroz também é cozinheiro, entende de culinária. Brincadeira, vamos lá. Então olha lá, a vapor. Esse a vapor são as iniciais do que a vírgula é empregada para isolar. Vocês podem ver que a vírgula é empregada para isolar aposto e vocativo, que são termos acessórios, eu coloquei do lado para facilitar. Para isolar adjunto, adverbial, que é termo acessório da oração, tá? Para isolar predicativo, deslocado, quando não está no seu sentido, ou no seu sentido não, no seu local correto, ou seja, na ordem direta. É empregada para isolar oração intercalada, oração subordinada adjetiva explicativa e oração coordenadas assindéticas, ou orações coordenadas assindéticas. Então a vírgula é empregada para isolar a vapor. A de aposto, V de vocativo, A de adjunta adverbial anteposto, P de predicativo deslocado e os três O's de oração intercalada, oração subordinada adjetiva explicativa e oração coordenada assindética, ou orações coordenadas assindéticas. Fechado?
Agora, a vírgula também é utilizada para separar. Separar alguma coisa. E o que é essas coisas? O que são essas coisas? Termos de mesma função sintática. Então, às vezes pode ocorrer sujeito, às vezes pode ocorrer o objeto. O aluno foi à loja e comprou. Quem compra, compra alguma coisa. Transitivo direto. Comprou o quê? Lápis, borracha, mochila, caneta, régua, esquadro, compasso, escalímetro. Aí, comprou várias coisas. Isso aí é tudo objeto. Então tá tudo separado por vírgula. Por quê? Tá separando termos de mesma oração, mesma função sintática. Então aqui, ó, objeto indireto. Para separar objeto direto ou objeto indireto, quando há termo pleonástico, este livro, vírgula, separei o objeto direto. Eu não o lerei. Esse o aí, ó, é pleonástico. Por quê? Ele é um objeto direto pleonástico. Tá? Quem já estudou os termos da oração já sabe, já está entendendo o que eu estou falando. Quem não estudou, dá uma papirada lá no livro. A gente não pode perder tempo aqui para explicar o que é objeto direto pleonástico. Mas a vírgula ela é empregada para separar o objeto direto ou o objeto indireto quando há termo pleonástico, ok? Ou seja, então aqui nós temos termos integrantes, né? Separar termos integrantes, int. Então ela é empregada quando há esses termos pleonásticos, que ocorre o objeto direto ou o objeto indireto pleonástico. Esse caso aqui ela destoa para separar lugar de data. Regrinha simples. Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 1748. Então, separar orações. Então aqui nós temos orações, né? Coordenadas sindéticas, salvo com conjunção E. Fechado? Salvo com conjunção E. Então, ou seja, as aditivas. Então, as adversativas, as conclusivas, as explicativas, as alternativas, emprega essa vírgula para separar as orações coordenadas. Cuidado que você pode empregar a vírgula diante de orações coordenadas com conjunção E quando o sujeito é diferente, tá? Quando possui o mesmo sujeito e quando é diferente. Tem essa diferença aí, beleza? Importante, se você tiver na dúvida, dá uma papiradinha na sua gramática aí, no seu material, fechado? Orações adverbiais antepostas à principal. Essa aqui, ó. Então a vírgula também, vou botar a vírgulazinha aqui para ficar bonito. Ela é empregada para separar orações subordinadas adverbiais antepostas à oração principal. Quando me viu, correu. Tá? Então ela tá, a subordinada ela tá anteposta à principal. Qual é a principal? Correu. O certo seria correu quando me viu. Mas aí no caso a subordinada, né, quando me viu, está anteposta à oração principal. Então nesse caso temos o quê? Emprego de vírgula para separar. Fechado. Então batemos os principais casos do emprego da vírgula, quando na perspectiva de isolar ou separar. Vou fazer uma ressalva aqui. A galera da SpaceX aí que tá papirando, fica ligado. A SpaceX gosta muito de colocar esse termozinho aqui, ó. Outros. Geralmente quando ele vem seguido de uma vírgula. E essa vírgula é para marcar a omissão de um termo dentro da oração, da frase. Às vezes da oração, da frase, tá? Então olha aqui, vou te dar um exemplo. Uns gostam de matemática, vírgula. Outros, vírgula, gostam de português. Então você pode ver aí que outros gostam de português. Agora, se eu falo assim, ó, uns gostam de matemática, vírgula, outros, vírgula, de português. Essa vírgula, na verdade, o primeiro caso não tem vírgula. Eu falei vírgula, né? Mas no primeiro caso não tem. Uns gostam de matemática, vírgula. Outros gostam de português. Fechado, sem vírgula depois do outro, só antes. Agora, uns gostam de matemática, vírgula. Outros, vírgula, de português. Você concorda comigo que o verbo gostar foi omitido
dentro da segunda oração, outros de português, ou seja, a vírgula foi empregada depois desse outros aí, exatamente para marcar a omissão de um termo da frase, tá? Da oração. Então, isso aí, a SpaceX gosta muito de usar esse recurso aí, tá? Dentro das suas questões de pontuação e emprego de vírgula. Então, atenta para esse. Não tá aqui, mas eu falei aqui. Não tá escrito no mapinha que eu fiz mental aqui, mas falei e abordei aqui. Fechado? Beleza, galera? Então agora nós vamos bater o que? O bizu. Bizu do interação. Bizu do interação. O primeiro. Quando você for resolver uma questão de pontuação, a primeira coisa que você tem que saber é atentar para a ordem dos termos da oração. Qual é a ordem direta? Vamos lá. Queiroz dá aula a vocês. Fechado? Quem é que dá aula? Queiroz, sujeito. Então o sujeito vem primeiro. Queiroz faz o quê? Dá aula, ok? Então temos aqui o verbo dar e o objeto direto, aula. A quem? A vocês, o objeto indireto. Então nós temos sujeito, que é termo essencial, mais verbo, mais o que depois? Complementos, ou seja, termos integrantes. Às vezes ainda vem um termo acessório. Então, a ordem das frases é essa. Sujeito, verbo mais predicado. Ordem direta. Só que acontece o quê? Essa ordem ela pode ser trocada. Quando você troca essa ordem, você não pode trocar ela meio zaralhado, não. Chega ali, vou trocar, vou tirar isso aqui daqui, vou botar aqui, tá? Você vai saber, se você trabalha, você chega no seu trabalho, tem a mesa lá, o layout todo pronto lá, e você chegou, hoje eu vou tirar essa mesa daqui, vou colocar aqui, e vou fazer isso, daqui a pouco o seu patrão falou, quem mandou você fazer isso? Tira tudo e bota tudo do jeito que estava de novo. Por quê? Você tem que seguir uma regra, lá tem uma regra. Então qual é a regra? A regra que você tem que seguir é termos da oração, para serem isolados e para serem separados, possuem o quê? Uma fundamentação. Você tem que saber. Eu posso isolar um predicativo? Posso, mas quando eu isolar ele, eu tenho que fazer o quê? Olha lá. Quando eu deslocar ele, na verdade, eu posso deslocar um predicativo lá do final da frase para o início da frase? Posso. Quando eu for fazer isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que isolar ele por vírgula. Olha lá, predicativo. Por exemplo, o aluno é inteligente, a aluna é inteligente. Se eu quiser deslocar esse predicativo, eu tenho que marcar ele por vírgula, o isolamento dele, entendeu? É isso. Então, observem que se vocês souberem a ordem direta da frase, de uma sentença, isso aí já ajuda milhões para vocês. Porque aí vocês vão saber que o camarada está deslocado, que o camarada está repetido, de mesma função sintática, que você vai saber se é uma oração intercalada e etc. Segundo, a pontuação que eu falei no início, ela dialoga com o conteúdo de termos da oração, integrantes, acessórios e essenciais e orações. Termos da oração, outra premissa básica aqui, que eu não falei no início, que é essencial. Não se separa sujeito de predicado, não se separa verbo de predicado, não se isola verbo dentro de uma oração, não se separa o sujeito do verbo, tá? São premissas básicas, vocês vão ver que a ESA trabalha muito essas questões simples, e muita gente ainda erra, é ter atenção. Então, para resolver questão de pontuação, eu preciso, tio Queiroz, dominar ordem direta e indireta, né? Quando a gente troca os termos, saber qual é o certo e qual é não é que é o errado, mas quando você troca, você inverte os termos, você tem que saber termos da oração e tem que saber orações, porque são premissas básicas. Para você identificar uma oração coordenada, você tem que saber orações. Para você saber o que é um aposto, você deslocado dentro de uma oração, isolado, você tem que saber o que é um aposto. Tem que saber um convocativo. E por último, você tem que saber a premissa básica, de que o termo essencial não é separado do outro termo essencial. O sujeito não é separado do predicado. O verbo não pode vir isolado dentro de uma oração. Tá? Então, o que eu trouxe mais aqui? Alguns bizus das provas, dos principais perfis. EAR gosta muito de usar a vírgula em relação às orações. Vocês vão ver que a EAR exagera muito. Usa vírgula para isolar oração intercalada. Vou botar aqui, ó, EAR. Oração subordinada adjetiva explicativa.
EA gosta muito de trabalhar também com adjunto adverbial anteposto. Tá? Vamos ver. Que mais? Separar lugar de data. Oração adverbial, subordinada adverbial anteposta principal. A EA adora isso aqui. A EA trabalha muito, com menor intensidade, separar os termos da oração também, mas ela gosta muito de trabalhar separando orações. E por último, ela usa questões assertativas. Às vezes ela te dá 4 assertativas e fala: veja em quais assertativas o emprego da pontuação está correto ou está incorreto. Fechado? Ela tem essa característica. SPSEX, as questões são mais híbridas, então elas mesclam esses dois assuntos aqui. Tá? Elas mesclam tanto a vírgula para isolar ou separar termos de oração e orações propriamente ditas. E as questões são um pouquinho mais complexas, fazem o aluno pensar mais, tá? A ESA são questões mais simples e ela usa muito o emprego da vírgula para separar ou isolar termos de oração, porque é mais fácil do que você ficar identificando orações, separar termos de orações, principalmente sujeito e predicado. Aí vocês vão ver aqui na resolução daqui a pouquinho, que ela usa muito isso aí, a vírgula, e separa um sujeito do predicado. Já está errado. Tá beleza? Então, esses são os bizus que eu trouxe para vocês aqui. Agora, vamos resolver as questões, colocar em prática esse conhecimento que eu passei para vocês. Tá? Então, vamos que vamos agora partir para as nossas questões. Fechado? Então, vamos lá. Vamos resolver as questões aqui. Questão número 1. Ó, peguei questões bem recentes, tá? EAR 2016, CFS 1. De acordo com o significado de cada sentença, marque a opção que apresenta erro em relação à presença ou ausência de vírgula. Essa questão da EA é boa, ela tem um nível muito bom. Olha o que o enunciado diz, ele fala: de acordo com o significado de cada sentença, marque a opção que apresenta erro em relação à presença ou ausência. Então a vírgula não está ali e você vai falar assim, tá certo, tá errado. Não, às vezes vai ter alguma alternativa aqui que não tem a vírgula e era para ter, e você vai ter que identificar. Então é uma questão que tem um nível bem acima já do nível normal que a EA às vezes cobra, tá? Então preste atenção aqui. Letra A. Eu, que não sou o dono da verdade, olha, eu, que não sou o dono da verdade, sei que o Senhor está certo. Nesse caso aqui, vocês vão ver que quando existe o pronome pessoal de caso reto eu, e logo a seguir vem o pronome relativo, meu irmão, marca a vírgula. É oração subordinada adjetiva explicativa, tá? Então nesse caso aqui houve a omissão da vírgula erradamente, porque não se pode atribuir o significado restritivo nesse caso aqui, porque seria uma oração subordinada adjetiva restritiva, sem a vírgula, a uma oração desse tipo, a uma estrutura desse tipo. Dentro dessa questão, é obrigatório o emprego da vírgula para isolar o quê? Isolar uma oração subordinada adjetiva e explicativa. Então olha o isolar aparecendo aí dentro do a vapor. Fechado? Então a letra A está errada. Gabarito da nossa questão é a letra A. Fechado? Ele diz, dentro do enunciado, de acordo com o significado da sentença, marque a que apresenta erro em relação à presença ou ausência. Ou seja, aqui houve o quê? A ausência da vírgula. Deveria ter a vírgula. Gabarito da nossa questão, letra A. Já fechamos. Letra B. Maria foi a pessoa rara que escolheu a casa dos pais. Então, nesse caso aqui, não temos, ok, a vírgula. Por quê? Porque dentro dessa oração nós temos o pronome relativo que, olha lá, Maria. Vamos voltar aqui, opa. Maria foi a pessoa rara que escolheu. Então, não foi qualquer um, foi Maria. Então, nesse caso aqui, há um sentido de restrição, um significado de restrição. Por isso, não houve o emprego da vírgula corretamente. Letra C. Meu avô Tobias, vírgula, que foi modelo de pai, vírgula, faleceu quando eu era menino. Olha para mim. Explicativa. Tira essa oração aí e continua outra. Meu avô Tobias faleceu quando eu era menino. Perde significado? Não.
Então, nesse caso aqui, nós temos uma oração subordinada adjetiva explicativa, isolada entre vírgulas. Está correta, ok? Tem que empregar a vírgula para isolá-la. E a letra D, Dona Georgina, vírgula, que dedicou-se inteiramente ao trabalho aos outros, era muito respeitada pelos mais novos da família. Então, nesse caso aqui, Dona Georgina era muito respeitada pelos mais novos da família. A mesma coisa, tirei a oração que está isolada, não mudou o sentido. Ela está aqui simplesmente para qualificar, no caso aqui, desse caso, com o sentido de explicação, ou seja, está explicando. Isso aqui é um adjunta de nominal oracional, é um termo acessório que pode ser retirado, né? Não vamos entrar a fundo nisso aqui porque não convém. Mas, enfim, é uma oração subordinada adjetiva explicativa e deve estar isolada. Então, gabaritando essa questão aqui é a letra A. Número 2. Marque a alternativa que apresenta o uso adequado dos dois pontos de acordo com a gramática normativa. Dentro desse caso aqui, eu quero tratar uma situação com vocês particular. Não empreguei o uso dos dois pontos dentro dessa perspectiva aqui de pontuação, que nós tratamos da vírgula, que mais cai. Só que aqui, dentro dessa questão, a gente trabalha os três principais empregos do sinal gráfico dos dois pontos. E basta isso aqui para vocês estudarem, ok? Então olha para mim. Letra A. Das duas participantes, vírgula, ficamos atordoados com a súplica de uma, mas não fizemos nada por ela. Nesse caso aqui, não é o emprego de dois pontos, seria o emprego de vírgula. Olha o que ele fala no enunciado. Marque a alternativa que apresenta o uso adequado dos dois pontos. Por que aqui nesse caso? Dentro dessa questão aqui, nós temos uma oração coordenada adversativa, ok? Uma oração coordenada adversativa. Olha para o Queiroz. Das duas participantes ficamos atordoados com a súplica de uma, vírgula, mas não fizemos nada por ela. Ou seja, traz o sinal de oposição, de adversidade. Então, a vírgula seria empregada para separar uma oração subordinada, uma oração coordenada adversativa, sindética adversativa, e não dois pontos, então tá fora. Letra B. A verdade é somente uma. Dois pontos. O dois pontos é empregado para separar e isolar um termo com o sentido de aposto, ou seja, um termo aposto, um termo acessório da oração. É o chamado aposto resumitivo. Olha para o Queiroz. A verdade é somente uma. Todos são culpados pela sua rebeldia. Então, nesse caso aqui, foi empregado dois pontos. A verdade é somente uma. Dois pontos. Todos são culpados. Então, o emprego correto dos dois pontos está aqui, tá? Esse é o emprego correto dos dois pontos, gabarito letra B. Letra C. Ainda que a tristeza dure uma noite, vírgula, a alegria virá pela manhã. Dentro desse caso aqui, vírgula não, dois pontos que está aqui, né? Olha lá. Ainda que a tristeza dure uma noite, dois pontos, a alegria virá pela manhã. Aqui nós temos uma oração subordinada adverbial concessiva. Ainda que, embora. Então, não se emprega dois pontos para separar uma subordinada anteposta à principal, como é esse caso. Se emprega o quê? Vírgula aqui, ó. Separar a oração adverbial anteposta à principal. Qualquer uma delas, subordinada adverbial. E a letra D. Estude bem uma. Dois pontos. Forma de solução adequada, ponto. Aqui dentro desse caso não se usa dois pontos para separar um termo. Olha o que eu escrevi aqui, ó. Impossibilidade de uso dos dois pontos, uma vez que não se separa o adjunta de nominal do núcleo do substantivo. Existe essa regra. Você não pode separar um adjunta de nominal do termo substantivo. Então, independente de ser por vírgula ou dois pontos. Então, essa alternativa aqui também está fora, ela está errada. Então, emprego dos dois pontos, o que você precisa saber? Aposto resumitivo, tá? Outro, emprego dos dois pontos, para inserir uma enumeração. Esse aqui é master. São os dois principais que caem em questão de concurso público, tá? Principalmente nesse meio militar aí.
inserir um aposto ou inserir numa enumeração, os dois pontos. Ou ainda, tem um terceiro, que eu já vi cair também, que é inserir uma citação. Então eu falei dos três principais. Bate esses três aí. Aposto, enumeração e inserir citação. Fechou. Sobre 2 pontos é isso que vocês têm que saber. Fechado? Beleza? Vamos para a nossa questãozinha número 3. Mais uma da EA. Em relação ao emprego da vírgula, assinale a alternativa. Letra A. Olha, vírgula, aluno, você vai entregar a prova daqui a 10 minutos. Aluno aí está entre vírgulas. Concorda comigo que há um convite aí? Um aposto, um chamamento? Um aposto, chamamento não. Um chamamento, um pedido aí, uma invocação? Ah, por quê? Porque aí é um vocativo. Então, nesse caso, temos a vírgula para isolar vocativo. Nossa regrinha aqui básica, ó, do isolar. Então, letra A, isola-se vocativo por vírgula. Ele quer o emprego da vírgula assinado, ó, em relação ao emprego da vírgula, assinale a alternativa incorreta. Letra B, uns diziam que estudou para concurso, vírgula, outros que brincou o tempo todo. Olha pro tio Queiroz. Dentro desse caso aqui, é interessante, eu bati isso aqui para vocês, ó, que é cobrado na SpaceX e ó, EAR também trabalha, tá? Então, emprego da vírgula para marcar a omissão de um termo da oração. Só que a vírgula anterior também é interessante. Se ele te pergunta a regra para emprego da vírgula anterior, se tu não tiver ligado, tu voa. Olha lá. Uns diziam que estudou para o concurso. Esse termo aqui, nós temos uma oração subordinada e uma principal. Só que, se você pegar todo o período, você vai ver que eles formam períodos assindéticos. Então, nós temos, uns diziam que estudou para concurso, vírgula. Essa primeira vírgula é para separar períodos assindéticos. Outros diziam que brincou o tempo todo. Tá aqui. Só que nesse caso aqui, o diziam foi omitido, né? Olha lá. Outros, aí vírgula, para marcar a omissão. Que brincou o tempo todo. Então, a primeira vírgula é para separar períodos assindéticos e a segunda vírgula é para marcar a omissão de um termo. Fechado? Tá corretinha. Letra C. Atletas de várias nacionalidades, vírgula, participarão das Olimpíadas, vírgula, no Rio de Janeiro. Olha pro tio Queiroz. Lembra daquilo que eu falei. Vai fazer uma questão de pontuação? Olhe o quê? A ordem da oração. Tá na ordem direta? Tá. Então, não pode ter vírgula. A não ser que seja para marcar um aposto, tá? Agora, sujeito está no lugar dele, verbo no lugar dele, complemento no lugar dele, adjunto no lugar dele, nada muda, nada nenhuma vírgula, ok? E aqui nessa questão aqui, nessa alternativa, na verdade, atletas, aí você vai perguntar pro verbo, quem é que participará? Aí vai falar, atletas de várias nacionalidades, que é o nosso sujeito. Só que olha aqui, atletas de várias nacionalidades, vírgula, participarão das Olimpíadas. Ok? Atletas de várias nacionalidades não é o sujeito? Ele pode ser separado do predicado? Do verbo mais predicado? Não. Por vírgula, não. Então, essa alternativa está errada. A primeira vírgula empregada é errada. E a segunda também, olha lá. Atletas de várias nacionalidades participarão. Quem participa, participa de quê? De alguma coisa. O objeto direto é o quê? Das Olimpíadas. Agora, vírgula, no Rio de Janeiro. O adjunto adverbial aí, que é um termo acessório, ele está no local destino dele, que é o final da frase. Então não tem por que separá-lo por vírgula do complemento. Então, nesse caso aí, as duas vírgulas estão empregadas erradas. Gabarito da nossa questão, letra C. Letra D. Da janela eu vi, vírgula, sem ser visto, vírgula, o garoto pular o muro da vizinha. Tira esse sem ser visto. Assim que você identifica a oração intercalada. Olha, vai manter o sentido, olha lá. Ó. Da janela, eu vi o garoto pular do muro da vizinha. Então aqui o sem ser visto é uma oração intercalada, que deve ser o quê? Isolada por vírgulas. Tá aqui, oração intercalada isolada por vírgulas. Beleza? Então o gabarito da nossa questão é a letra C. Vamos para a nossa questão número 4. Mas antes, eu vou falar algumas coisinhas para vocês aqui. Já bati
da EA. Algumas coisas aqui e vou falar aqui outras para vocês. Ó. EA gosta de brincar com o uso de vírgula em relação às orações, mas também mescla o uso para separar e isolar termos da oração. Questões mais formuladas e apresentam um certo grau de complexidade. O enunciado quase sempre indica o emprego e pede para que o candidato identifique se está correto ou incorreto. Às vezes trabalha com questões que não indicam, aí cabe ao candidato identificar e atestar se estão corretas ou erradas. Ok? EA gosta de usar questões dissertativas, eu já tinha falado, e vamos atentar sempre para isso aqui, ó. Ordem dos termos da oração e saber termos da oração e orações. Fechado? Vamos para a nossa questão número 4. Agora, questãozinha do Colégio Naval, que vocês vão ver. Que ele não diz nada, você tem que identificar, porque é uma questão mais aberta. Tá? O camarada realmente tem que saber. Olha lá, em qual opção da pontuação do período está plenamente adequada? Acabou. Ele não fala, que foi separado, que foi utilizada para separar adjunto, oração intercalada. Não fala nada. Fala para você identificar o que não foi adequado. Ou, na verdade, o que está plenamente adequado. Letra A. Todas as letras, todas as alternativas aí, é o mesmo período. O que vai mudar é o emprego da vírgula. Então eu vou ler uma e vou bater o que está correto, tá? Letra A. Ano passado, durante uma reunião, pais que se sentiam insatisfeitos com a qualidade do ensino oferecido pela escola protestaram veementemente e, embora a direção procurasse contemporizar algumas mudanças, precisaram ser implementadas. Beleza? Pode ver que ficou meio zaralhado. Agora, olha para o tio Queiroz. O emprego correto da vírgula. Eu vou fazendo e vou batendo. Fechado? Que é o gabarito da nossa questão, é a letra B. Olha aqui, ó. Ano passado é o quê? Adjunta adverbial de tempo. Então, ele está deslocado, não está no final da frase, está no início. Vírgula. Durante uma reunião o quê? Adjunta adverbial de tempo. Está no fim de frase? Não. Então, ele está anteposto. Vírgula. Mais uma vírgula. Pais que se sentiam insatisfeitos com a qualidade de ensino oferecido pela escola protestaram veementemente. E tira agora esse embora aí, aquela toda oração. E vamos lá para o final. Algumas mudanças precisaram ser implementadas. Perdeu o sentido? Eu tirando essa frase do meio? Esse período do meio? Não. Essa oração, na verdade? Não perdeu. Então aqui eu acho que nós temos uma oração intercalada. Olha lá, ó. Agora vamos ler de novo. Ano passado, vírgula, durante uma reunião, vírgula, pais que se sentiam insatisfeitos com a qualidade do ensino oferecido pela escola protestaram veementemente e, embora a direção procurasse contemporizar, vírgula, algumas mudanças precisaram ser implementadas. Então aqui nós temos uma oração subordinada adverbial, embora, né, concessiva, intercalada, isolada por vírgulas. Então, as duas primeiras vírgulas foram utilizadas para isolar o que? Adjunta adverbial anteposto, um de tempo. Quer dizer, um de ano passado, um de tempo e o outro durante a reunião de tempo também, ok? E então as duas primeiras vírgulas separando a adjunta adverbial de tempo, deslocado, anteposto, e as duas últimas, a terceira e a quarta, são para isolar uma oração subordinada adverbial concessiva e intercalada, no meio de outra oração. Então, está aí o nosso emprego correto das vírgulas. As outras estão erradas. Ó. Ano passado, durante uma reunião, ele não separou um adjunto do outro anteposto. Depois, ele botou pais, vírgula, que se sentiam insatisfeitos aqui nesse caso. Esse que é um pronome relativo que se retoma o antecedente pai, restringindo o seu significado, não é qualquer um. São aqueles que se sentiam insatisfeitos. Então aqui nós temos uma oração subordinada adjetiva restritiva que não pode ser separada por vírgula. Qual que pode ser separada por vírgula? Temos aqui, separada não, isolada, né? Oração subordinada adjetiva explicativa. Insatisfeitos com a qualidade de ensino oferecido pela escola, vírgula, protestaram, olha aí, separando o predicado. Então isso ali, toda essa oração subordinada adjetiva restritiva, ela é uma adjunta de nominal do pai, que é o sujeito, que não pode ser separado de quê? Do verbo, porque ela faz parte do sujeito. O sujeito é todo esse corpo, ok? Protestaram veementemente, embora já não tenha mais vírgula. Na letra C, ele aplica a vírgula para separar os adjuntos antepostos. Mas olha o que ele faz, ó.
Pais, vírgula, que se sentiam insatisfeitos, ele isola a oração subordinada adjetiva restritiva, conforme a primeira também. Conforme a primeira, Então, nesse caso está errado, porque isolada é só explicativa. Letra D. Ano passado, ele deixa de aplicar a vírgula para separar o primeiro adjunto adverbial de tempo anteposto. Então aí você já vê que a questão está errada. E na letra E a mesma coisa. Fechado? Então o gabarito da nossa questão é a nossa letra B. Fechado? E vamos que vamos. Então a próxima questão agora aqui da SpaceX. Colégio Naval trabalha questões desse tipo aí. Você viu que dá mais trabalho, o aluno tem que pensar mais. SpaceX. No fragmento, a designação gótico na literatura, está entre vírgulas na literatura, associa-se ao universo cadente. A expressão na literatura está separada por vírgulas porque se trata de... Olha aí, questãozinha dada essa da SpaceX, muito fácil. A designação gótico associa-se ao universo cadente na literatura, ou seja, aqui é um adjunto adverbial anteposto, tá? Ele está deslocado dentro da sua... Vocês podem ver que toda essa questão de adjunto, por isso que eu falo para vocês, é importante, vai resolver a questão, atenta para a ordem dos termos na oração, coloca na ordem direta, reescreve ela na sua provinha, para você identificar e fica fácil você ver se o emprego está correto ou está errado. Nesse caso aqui, tá o adjunto aqui isolado por vírgulas, por quê? Porque ele simplesmente é um adjunto adverbial anteposto, ou seja, não está no local que era destinado a ele estar, dentro da ordem direta da frase. Gabarito da nossa questão, letra A. Fechado? Questão número 6. Leia os versos abaixo e assinale a alternativa que apresenta o mesmo emprego da vírgula no primeiro verso. Olha lá, qual é o primeiro verso? Torce, aprimora, alteia, lima. Tudo isso aqui é o quê? São orações coordenadas assindéticas, ou seja, uma não depende da outra para significar. Todas elas possuem significado próprio. São autônomas, beleza? Então, letra A. E, vírgula, ao vir do sol, saudoso em pranto, já está fora. Por quê? Porque aqui nós temos, olha lá, uma oração separada e intercalada, fechado? Letra B. O alvo cristal, vírgula, a pedra rara. O que nós temos aqui? Temos aqui simplesmente frases nominais, tá? Então não tem orações coordenadas assindéticas. Letra C. Acendeu um cigarro, cruzou as pernas, estalou as unhas. Uma depende da outra? Não, todas são autônomas. Então, vírgula empregada para separar orações coordenadas assindéticas. É o gabarito da nossa questão. Observa no enunciado que ele diz: assinale a alternativa que apresenta o mesmo emprego da vírgula, do primeiro verso. Ele não diz o que é, você tem que descobrir o do primeiro verso e depois aplicar nos demais. Então, o gabarito da nossa questão é a letra C. Letra D, uns diziam que se matou, vírgula, outros que fora para o Acre. Aí a vírgula é empregada para marcar a omissão de um termo. E letra E, mocidade ociosa, velhice vergonhosa. Simplesmente frases nominais sem verbos, ok? Então, tá fora também. Número 7, marque a alternativa do ano passado, hein? 2016 aí, pra galerinha. Prova de 2016. Marque a alternativa correta quanto ao emprego da vírgula de acordo com as normas gramaticais. Letra A. Ele pediu, vírgula, ao motorista. Olha aí, quem pede? Ele, sujeito. Pediu a quem? Ao motorista. Sujeito pode ser separado do caso... Sujeito não, o complemento pode ser separado do verbo por vírgula? Não pode. É regra básica de emprego de vírgula. Então, tá errada a letra A. Letra B. A vida, como diz o ditado popular, é breve. Então, temos aqui o quê? Falta, ausência do emprego da vírgula. Olha para mim agora. A vida, vírgula, como diz o ditado popular, vírgula, é breve. Nós temos aqui o quê? Uma oração intercalada, que deixou de ser isolada por vírgulas. Então a letra B está fora. Olha o enunciado. Marcar a alternativa correta quanto ao emprego da vírgula, de acordo com as normas gramaticais. Então, nesse caso aqui, está incorreto. Letra C. Da sala eu vi sem ser visto todo o crime acontecendo. A mesma coisa. Temos aqui, só que agora nós temos o quê? Um adjunto adverbial. Então, da sala
Deveria ser isolado por vírgula. Olha aqui, ó, da sala, vírgula. Eu vi sem ser visto, vírgula, todo crime acontecendo. Teríamos o que aqui? Da sala, o nosso adjunto adverbial anteposto. Depois temos o que? A oração intercalada, isolada por vírgulas. Fechado? Então tá errada também. E outra, agora, letra D. Atletas de várias nacionalidades participarão da maratona. Olha para o tio Queiroz. Outra coisa, é importante vocês resolverem questões. Olha essa alternativa D aqui, ó. Vamos voltar. Vou pedir para o nosso editor aqui. Vocês vão ver que é a mesma sentença, a mesma frase. Todos os atletas de várias nacionalidades participarão da maratona. Contrasta as duas aqui para mim, por favor. Se for preciso, você até me tira da tela e mostra para a galera aí, ó. E marca a letra C da 3 da EA e a letra D da 7 da SpaceX aí, ó. As duas caíram ano de 2016, tá? Ano de 2016. Então vocês podem ver. Por isso que é importante vocês resolverem questões, porque assim vocês batem às vezes o olho numa questão desse tipo e já identificam, opa, essa daqui eu já conheço essa questão. É molinho de pegar, pô. Fechado? Então, é isso aí. Vamos lá, vamos só que saiu aqui, vamos voltar aqui, beleza? Ok, então olha aí. Paramos na letra, que eu falei na letra D, né? Atletas de várias nacionalidades, vírgula, participarão da maratona. Quem participará da maratona? Pergunta para o verbo, atletas de várias nacionalidades. Atletas de várias nacionalidades é o sujeito, concorda? Beleza. Pode ser separado por vírgula do predicado, do verbo? Não. É o que aconteceu aqui, então ela está errada. Fechado? E a letra E, meus olhos, vírgula, devido à fumaça, vírgula, ardiam muito. Temos aqui um adjunto adverbial de causa anteposto, tá? Que é isolado por vírgulas. O correto aqui, por isso que eu falo que tem que saber a ordem, o correto aqui seria: meus olhos ardiam muito devido à intensidade da fumaça. Fechado? Gabarito da nossa questão, correto é a letra E. Colocando na ordem direta ficaria daquele jeito, e na ordem que eu acabei de falar, e na ordem indireta ele é isolado por vírgulas. Vamos lá? Então, fechamos aqui a SpaceX, tá? Questões mais complexas, questões que requerem um pouquinho mais de atenção dos senhores, tá? Vamos agora para a nossa questão número 8, ESA. Observem que a ESA, a questão é mais simples, e a ESA trata muito de separar sujeito de predicado, separar verbo de complemento, isolar verbo. Vocês vão ver isso aqui, ó. Questão número 8. Assinale a alternativa em que há erro no emprego da vírgula. Letra A. Carla, vírgula, leia o primeiro parágrafo para nós. Beleza, Carla está isolado por vírgula porque é um aposto, termo acessório da oração. Letra B. Isabel, vírgula, aluna aplicada do terceiro ano, vírgula, faltou a aula de cálculo. Ok, o que nós temos aí isolado por vírgula? Aposto, que é aluna aplicada do terceiro ano. Letra C, Belo Horizonte, vírgula, 13 de abril de 2015, vírgula empregada para separar lugar de data. A ESA brinca com isso aqui, ó. Pode ver que a questão aqui é simples. Ela usa isolar aposto, isolar vocativo, que são coisas fáceis de identificar. Separar lugar de data é coisa simples de identificar. Letra D. Márcia trouxe para a sala de aula de seus cadernos, vírgula, livros, réguas, lápis e borracha. Olha aí. Márcia trouxe quem trouxe? Márcia, sujeito. Trouxe o quê? Aí ela vem. Cadernos, livros, réguas. Quem traz alguma coisa. Verbo transitivo direto, completar, recebe, né, o seu complemento aí, complementado por um objeto direto. Quais são eles? Cadernos, livros, réguas, lápis, ou seja, vírgula empregada para separar termos de mesma função sintática. Então podem ver que são questões simples, tá? De coisas fáceis de identificar. E por último a letra E, que é o gabarito da nossa questão, ele fala Márcia, que é o sujeito, vírgula, comprou, vírgula, os últimos livros da livraria virtual. Temos aí o sujeito separado do verbo por vírgula e o verbo separado do complemento por vírgula, tá? Então, tudo errado, tá? O verbo, na verdade, está isolado por vírgula. Então, é totalmente contrário às premissas básicas.
Não se separa sujeito de verbo, de predicado, né? E não se separa predicado de complemento. Fechou. Então o gabarito da questão a errada é a letra E. Número 9. Alternativa, assinale a alternativa cujo emprego da vírgula está de acordo com a norma padrão. Letra A. Os espectadores, vírgula, inquietos, vírgula, aguardavam o início do espetáculo. Quem é que está inquieto? Espectadores. Inquietos aí é o predicativo, tá? Que completa o sentido do núcleo do sujeito, que é o quê? Espectadores. E ele não está no lugar original dele, ele está deslocado. Predicativo deslocado é isolado por vírgula. Coisa simples. Então, o gabarito da nossa questão é a letra A. A letra B. Os espectadores inquietos, vírgula, aguardavam o início do espetáculo. Aí está errado. Porque nesse caso aí, ele separa inquietos de aguardar, que é o verbo. Então, tá fora. Por quê? Não separa sujeito de predicado. Inquietos aí é o núcleo do sujeito. Fechado? Letra C. Os espectadores, vírgula, inquietos, tá fora. Não se separa adjunta de nominal de núcleo substantivo. Nesse caso aí, inquietos seria uma adjunta de nominal. Fechado? Então ele faz parte de todo o corpo do sujeito. Letra D. Os espectadores inquietos aguardavam, vírgula, o início do espetáculo. Tá fora, não se separa verbo de complemento. Letra E. Os espectadores inquietos, vírgula, aguardavam inquietos, verbo isolado por vírgula. Também não se pode acontecer isso. Então vocês podem ver que essa questão aqui, ela girou em torno das premissas básicas de proibições de emprego de vírgula. Que eu já falei para vocês aqui diversas vezes durante toda a aula e a correção de exercícios. Então, o gabarito da nossa questão, letra A. E a número 10, no período, se ela trouxer a tarefa, vírgula, pensei comigo, vírgula, não irei castigá-la. As vírgulas foram empregadas, aí nós vamos saber, letra A, corretamente para isolar uma oração intercalada. É isso aí, olha lá. Se ela trouxer a tarefa, vírgula, pensei comigo, vírgula, não irei castigá-las. Tira o pensei comigo. Se ela trouxer a tarefa, não irei castigá-las. Ou seja, temos aqui uma oração intercalada, que deve ser isolada por vírgulas. Gabarito da questão. Letra B. Incorretamente, por se tratar de um período simples. Não é um período simples, tá? Aqui nós temos que apresenta dois verbos e uma locução verbal. Então, temos mais de o quê? Uma oração. Então, é um período composto, tá? Letra C. Adequadamente, porque apresenta mais de um verbo. Negativo, tá? Totalmente fora. Letra E. Letra D. Indevidamente, por se tratar de um período composto por coordenação. Ele é composto por coordenação e subordinação também, tá? Olha lá. Vamos voltar aqui. Se ela trouxer a tarefa, não irei castigá-las. Essa é a subordinação. Qual é a coordenação? Pensei comigo. Pensei comigo. É autônoma, tá? Coordenada sindética. E letra E. Corretamente para isolar uma oração adjetiva explicativa. Nada a ver, olha lá. Explicativa, ó. Se ele trouxer a tarefa, pensei comigo, não irei castigá-la. Não existe a termo anterior que ele se retoma. Aqui nós temos uma oração coordenada sindética, pensei comigo. Fechado? Então o gabarito da nossa questão é a letra A. Fechamos aqui o nosso assunto de pontuação. Espero ter colaborado com o aprendizado de vocês, ter passado o máximo de bizus para vocês. Importante saber esse mnemônico do a vapor e o outro mnemônico aqui, ó, que eu esqueci de destacar, que é o tolo. É o Cebolinha falando tolo. Quando você for separar, empregar a vírgula para separar alguma coisa, você vai lembrar do Cebolinha indo pro rodeio ver o tolo. Tolo com 2 O, tá? Separar termos de mesma função sintática, objeto direto ou indireto, quando há termo pleonástico, lugar de data, oração coordenada sindética, exceto as com conjunções e oração subordinada adverbial anteposta à oração principal. Fechado? Tamo junto interagindo. Um forte abraço de Tio Queiroz e até o nosso próximo encontro do Domingão Interação. Ô louco meu! Corta!